Bom dia, boa tarde, boa noite para você, aluno do curso online do Méritos. Estamos começando mais uma aula do nosso curso de Administração Financeira Orçamentária. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o histórico do orçamento público, tipos de elaboração de orçamento e dar uma passadinha em alguns conceitos, um conceito de economia e finanças que pode ser utilizado para se falar de orçamento público, que é a questão das funções do orçamento. Se você está fazendo o curso de Administração Financeira Orçamentária pela primeira vez, uma sugestão que eu dou é você começar fazendo as videoaulas que te dão uma visão geral sobre o conteúdo que nós estamos estudando. E deixar essa aula que conta histórico, que mostra a diferença entre processos, para você ver num segundo momento, que aí fica mais fácil de você fixar as características dos modelos, principalmente dos modelos que não são os adotados pelo orçamento público no Brasil, e também reforçar as características sobre o orçamento no Brasil. Então, se você assistir a nossa primeira aula, que explica o conceito de orçamento, assistir a aula sobre créditos orçamentários para entender quais são os créditos, por que se trabalha esse processo de aprovação de créditos, quiser olhar também receita e despesa antes de vir assistir o vídeo de histórico, é mais recomendável. Mas, se você quiser começar por aqui, a gente está fazendo o curso de tal forma que os vídeos são independentes, ok? Então, vamos contar um pouco sobre o histórico do orçamento público para começar. Histórico do orçamento público. Para falar de orçamento público, a gente tem comentado o conceito de orçamento e, embora tenhamos apresentado um conceito de orçamento, o orçamento ele ainda não é um termo que se tenha consenso absoluto sobre ele. Nós estamos trabalhando, e esse é o conceito que tem sido predominante ao se falar de orçamento, dizendo que o orçamento é a consolidação do planejamento de um governo, não é isso? O governo, qualquer partido que for assumir o governo, antes de entrar no governo, já faz um plano de governo que define as suas prioridades, as suas metas, se faz uma análise de longo prazo. Dessa análise de longo prazo, a gente faz o desdobramento para ver quais são as metas e os objetivos a serem executados no intervalo de um ano, e em cima dessas metas e objetivos é que se faz a alocação de recursos, a estimativa de receitas. Não é isso? Então, esse conceito que nós estamos usando, de que o orçamento é a consolidação do planejamento de um governo que visa, no intervalo de um ano, atender determinados objetivos e programas, é o mais aderente com o modelo de orçamento utilizado no Brasil, o orçamento-programa. Tá? Antes da Lei 4.000, da Lei Complementar 101, o orçamento, para muitos efeitos, ele era considerado como uma peça de ficção e era elaborado simplesmente para cumprir a exigência legal, a obrigatoriedade de se publicar uma lei sobre orçamento. Por quê? Porque não havia preocupação em se atender vários dos princípios relacionados com o orçamento público, principalmente o princípio relacionado com a questão do equilíbrio. Não é isso? Você só gastar recursos que você tem, não ficar gerando dívidas, tendo irresponsabilidade na hora de elaborar o orçamento. Por quê? Porque o orçamento, se bem gerenciado, se bem utilizado, ele é uma ótima ferramenta para propiciar, para trazer a solução de diversos problemas. Tá? E, entre eles, um orçamento bem gerido permite a diminuição das desigualdades sociais. Toda sociedade com grande desigualdade social é uma sociedade que tem problemas. Basta se lembrar lá do Índice de Desenvolvimento Humano, não é isso? Que leva em consideração, entre outras coisas, a desigualdade social. Tá? Muito bem, então vamos começar o nosso histórico aqui. Nós vamos começar falando desde os primórdios de onde vem o orçamento. Tá?